Eu aposto que um dia você já fez isso, né? Tocou a campainha na casa de alguém e saiu correndo. Tocar a campainha na casa de alguém e sair correndo consiste numa brincadeira de criança, onde a pessoa toca a campainha, mas sai antes de sobrar um tempo para ser atendido. Ou seja, chama-se a atenção de alguém, mas a gente não fica tempo bastante para que esse alguém possa vir nos atender. Embora a maioria de nós aqui hoje não sejamos criança, todos nós agimos assim de vez em quando para com Deus. Sabe como? Todo mundo aqui um dia já fez uma oração a Deus, pedindo uma bênção especial, pedindo uma cura, pedindo um milagre. Mas na maioria das vezes a gente ora só uma vez, no máximo duas, e depois já nos esquecemos. E quando Deus vem até a porta para nos atender, nós já estamos distantes para receber aquilo que Ele tinha para nos entregar. A Bíblia diz, através de Jesus, Ele nos ensinou vários ensinos acerca da importância de orar e manter-se orando. Ou seja, não adianta apenas orar uma, duas vezes, mas Ele nos ensinou em várias passagens a importância da gente perseverar em oração. Quando eu abro a Bíblia no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, eu encontro uma das mais importantes histórias que falam sobre isso. A Bíblia vai nos contar no capítulo 18, a partir do versículo 1, a história de uma viúva pobre e um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus, um juiz que não respeitava os homens. A Bíblia vai nos contar nessa história que esta mulher, essa viúva, ela teve que insistir para receber o seu milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ó, vou falar uma coisa para vocês aqui. O meu fim de semana foi chato. E eu não quero ninguém aqui me incomodando. Então, esse dia, viu? Vocês podem dispensar quem chegar aqui. Qualquer pessoa que chegar aí. Qualquer um que chegar. Ninguém Já tem muito problema para resolver. Não vai ter ninguém, não. Vai. Aí você não vai mais. Ei, onde você pensa que vai? Eu preciso falar com o juiz. Hoje o juiz não recebe ninguém. Não, por favor, me deixe entrar. Não, hoje não. Eu preciso resolver a minha causa. Tem muita causa resolvida na casa? Não, por favor. Não, hoje não. Sua casa vai nem dar importante. Você está puta que nem a mãe dele está perdendo, mas não sei. Não, vai não. Não, hoje não. Ele é muito chato. Pode embora. Menina chata. Dá pra entender. Mas aquela mulher que recebeu um não como resposta, ela não desistiu. No outro dia, logo bem cedo, lá vem ela de novo, bater na porta daquele juiz que não dava nem ali para ninguém, que não temia a Deus e não respeitava os homens. Você de novo? Por favor, vocês não entendem. Eu preciso resolver a minha causa. Deixa eu ver o papel. Dependendo do papel. Não. Ele não vai receber você. Não. Eu preciso O que entrar. está acontecendo aqui? Oi, pagando. Essa Seu mulher. juiz, Não, por não vou te favor. atender. Eu tenho muita coisa para resolver. Pode voltar para sua casa. Não quero conversa com você. Não quero conversa. Pode voltar para sua casa. Pode ir embora. Vai. Vai. Ela podia ter desistido, né? Ela podia ter abandonado a esperança e deixado de lutar pelo seu milagre. Mas no outro dia, bem cedo, aquela mulher saiu de casa mais uma vez, com o objetivo de falar com aquele juiz que, eu repito, não temia a Deus e não respeitava os homens. Será? A mesma? Terceiro dia seguido.
De maneira nenhuma, pode desaparecer daqui. Não, por favor. Não. O que está acontecendo aqui de novo? De novo, De novo essa mulher. Segunda vez essa senhora aqui? Segunda vez. Senhora, volte para sua casa. Eu não quero conversa com você. Não vou resolver sua situação. Não, pode voltar. Pode ir embora. Pode ir embora. Levanta, vai embora, pode ir embora. Sumiu, tá dando. Não, pode ir embora. Quem sabe outro dia? Hoje não. Eu já te deu o veredito. Vai embora. Oh, A vida dessa viúva não estava fácil, hein? Pela terceira vez ela recebe uma porta na cara. Mas quem tem o desejo de receber um milagre não pode desistir. No outro dia pela manhã, ela sai de casa mais uma vez. E hoje ela está disposta a fazer o que for preciso para receber o seu milagre. de novo. Por favor, me deixe esperar. É, moço. Não tem condição, não. Deve ser essa causa aí. Deve Será? todo dia. Mas o juiz não quer saber. Ele não quer ser incomodado. Se eu fosse juiz, eu Não. teria, mas eu não sou. Eu sou preso de segurança. Eu preciso falar com o juiz. Hoje não. Não. Chame ele pra mim. Eu Não. preciso. Ele não quer falar com ninguém. Chame o juiz. Eu preciso falar com ele. O juiz é nervoso, tá? Não. Você não vai. Vai não. Não aguento mais. Tá difícil essa situação. Porque várias vezes eu estou correndo com essa senhora daqui desse tribunal e todas as vezes ela vem aqui. Eu não respeito os homens, eu não temo a Deus e ela vem me suplicar. Mas essa súplica dela tem que terminar. De tanto ela suplicar, eu vou ter que atendê-la. Vou ter que atender. Por favor, me ajude. Não é, moço. Deixa eu ver seu processo. E finalmente o juiz atendeu aquela mulher. Muito obrigada, Senhor. Julgou a causa dela. Confirmou a vitória dela diante dos seus inimigos. Obrigada, E Jesus. aquela mulher recebeu a vitória dela para a glória de Deus. Agora eu pergunto uma coisa para todo mundo que está aqui hoje. Se aquele juiz que não valia nada, que não temia Deus, não respeitava os homens, que não estava nem aí para ninguém, se aquele juiz, meu irmão, ouviu o clamor daquela mulher, imagina o Deus que eu e você servimos. Glória a Deus. Imagina o Deus que está aqui nessa noite. A Bíblia diz que Ele ouve a tua oração. A Bíblia diz que Ele é Senhor, que os ouvidos dele não estão fechados para não te ouvir. O que está faltando na igreja na última hora é a insistência. A mulher insistiu. Aquele juiz teve que atender a causa dela. Imagina o Deus Todo-Poderoso que está na tua vida aqui nessa noite. Ele está te dizendo: eu ouço a oração. Clama a mim. Mas pode ter alguém aqui que está dizendo assim, Guidó: será que Deus me ouve mesmo? Eu sou um pecador miserável. Eu sou uma pessoa desprezível. Será que Deus vai ouvir um pecador inútil como eu? Sabe, meu irmão, no mesmo capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 9, a Bíblia conta a história de dois homens que subiam ao templo para orar. Um era um fariseu e outro era um publicano. E esses dois homens subiam no mesmo instante para orar a Deus no templo. Ó grande e poderoso Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me fez tão bom, tão maravilhoso. Deus, eu te louvo porque eu não sou igual a esse rebelde, esse energúmeno desse publicano. Eu oro todos os dias pela manhã, à tarde, à noite. Eu guardo os mandamentos. Eu jejum 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo, as ofertas. Eu te agradeço porque o Senhor é bom comigo, porque eu sou bom, sou melhor do que ele. Mas ele não vale nada. Ele é um rebelde.
evangelização também. Mas eu sou santo, isso. E eu te louvo e te agradeço para sempre. Amém. Senhor meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Eu não sou digno, meu Deus, nem levantar os meus olhos para o Senhor. Que seria de mim se fosse o Senhor na minha vida, meu Deus? Tem misericórdia, meu Deus. Eu sou pai, sou pecador arrependido, meu Deus. O Senhor é grande, eu não sou nada, o Senhor pode dar por boa vontade. Tem misericórdia, meu Senhor, tem misericórdia. Para você que está aqui nessa noite, quem você acha que depois de orar foi justificado? Eu pergunto para a igreja aqui nessa noite: será que Deus ouviu a oração do fariseu? Ou será que Deus ouviu a oração do pobre publicano, que nem sequer teve coragem de levantar os olhos aos céus, porque se achava miserável pecador diante de Deus? Nessa noite eu quero dizer, como Jesus falou lá no Evangelho de Lucas, que todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar diante de Deus, este será exaltado pelo Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer que Deus está ouvindo a tua oração, meu irmão. Você que clama pela madrugada, você que crê no poder da oração, Deus está ouvindo o seu clamor nessa noite. Basta que você insista, basta que você continue clamando, basta que você creia no poder que tem a oração na vida do crente. Fique em pé comigo nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Quem aqui ainda crê no poder da oração, diga amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor comigo. Vem cá, fala sobre a oração. Em fervente oração, em meu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixar.